Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Desculpa confundi-los. Posso ver? Capítulo 1. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Um pouco de retorno para mim, querido. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz a verdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas pratica, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Pai, me usa agora, por favor. Mesmo eu sabendo que eu não sou digno disso. Fala com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem eu fui pregar em uma igreja Esta semana Deus me deu o privilégio de pregar em algumas igrejas e amanhã, às 15 horas, eu estou pregando em Boituva, no Congresso de Pastores. Boituva fica perto de Sorocaba, aqui em São Paulo. E ontem eu estava pregando em uma igreja aqui na região norte, oeste, e não é uma crítica a absolutamente ninguém, mas a pessoa que abriu o trabalho, ele trouxe a seguinte mensagem: irmãos, nós viemos aqui para adorar a Deus e vai cantar esta noite fulano de tal, que é da igreja tal, e eu quero dizer para os irmãos que o povo de Deus não tem placa, tudo é a mesma coisa, o que importa é adorar a Deus, e que placa só cega a gente, placa só destrói a gente, que igreja não deveria ter placa, enfim. E eu particularmente não concordo com esta situação. Eu entendo que uma igreja tem que ter placa, sim, não é que uma é melhor que a outra. Eu
quero descaracterizar a minha palavra como se uma fosse melhor que a outra, mas uma igreja, uma denominação, uma religião, ela precisa ter uma placa, sim. Eu acho até que esse discurso é um discurso perigoso, porque hoje nós vivemos uma situação onde o rebanho, eu quero colocar rebanho aqui entre aspas, né? Onde o rebanho não sabe para onde ele vai. Hoje ele congrega ali, amanhã ele congrega lá, depois de amanhã ele está aqui, no outro domingo ele está lá. Então, não está formando uma identidade espiritual. E o povo de Deus precisa de uma identidade espiritual. Eu prego em igrejas pentecostais, eu vou a igrejas pentecostais, eu prego em congressos pentecostais, eu vou com medo danado de voltar queimado. Porque pentecostal ele põe fogo em tudo. Porém, o que eu acho impressionante no pentecostal, pelo menos nos congressos pentecostais que eu vou pregar, é que eles dizem o seguinte: está vindo aqui agora para pregar neste púlpito um pastor batista, e vocês vão prestar atenção. Eu me lembro que há uns 4 anos eu fui convidado para fechar um congresso das mulheres da Assembleia de Deus da Zona Leste. Assembleia de Deus já é fogo, mulher a coisa pega mais ainda, na Zona Leste aí que fica sem controle. Eu amo a Zona Leste. Vocês falam, pastor, não gosto, não gosto. Tanto é que eu moro do lado oposto. Zona Leste e Zona Oeste. E eu me lembro que eu cheguei, era um domingo à tarde, 3 da tarde, fechamento do Congresso das Mulheres. 3 da tarde, chuva que Deus dava. E quando eu passei em frente à igreja, porque eu não sabia exatamente o local, eu passei em frente à igreja, vislumbrei a igreja e comecei a procurar um lugar para estacionar. Quando eu estacionei, uma irmã foi lá na rua me pegar com o guarda-chuva. Já começou o fogo aí. Porque se fosse batista, o pastor viria na chuva. Mas o que me impressionou, porque quando eu entrei naquele auditório, mais de 3.000 mulheres. Cada uma numa língua estranha. E o fogo pegava. Mas na hora de apresentar o pregador, elas disseram assim: irmãs, é um pastor batista e vocês sabem como é batista. Vamos ouvir. Não quero ouvir nada agora, só o pastor. Eu olhei para a irmã e falei: nossa. Sabe o que eu estou tentando dizer? Que olha aqui, eu respeito a sua opinião, ok? Você que está aqui hoje pensa diferente, meu irmão, pode continuar pensando diferente. Mas eu acho que o meu rebanho talvez tenha que imaginar que talvez eu seja o seu pastor e eu estou te dando uma direção. Eu respeito você que pensa diferente, mas o que essas mulheres estão dizendo, o que essas igrejas estão dizendo quando eu vou até eles, é de que este é um cara batista e nós não somos batistas, e ele segue a linha dele, nós seguimos a nossa, mesmo que lá no céu nós estejamos juntos. Aqui na terra nós somos diferenciados, nós somos separados. Não somos melhores nem piores, mas nós temos uma linha a seguir. Então, quando eu ouço essa frase, nós não precisamos de placas, a gente segue Jesus porque a gente ama Jesus, eu vejo nisso uma técnica satânica para confundir o povo. Porque não importa mais se você vai naquela igreja ou naquela igreja, você indo em qualquer lugar está bom. E esse qualquer lugar pode às vezes nem ser uma igreja. Esse qualquer lugar pode ser um boteco aberto que você acha.
aberto. Eu estou tentando dizer, meu querido, que você precisa ter uma religião na tua vida. Eu não disse que você precisa ser batista. Olha para mim aqui. Você não precisa ser batista, mas você precisa ter uma religião para chamar de sua. Você precisa ter uma igreja para chamar de sua. Onde você vai e o pastor te ensina a palavra de Deus e você cresce debaixo daquele ensinamento. Talvez seja diferente do ensinamento do teu colega de trabalho, mas é o teu ensinamento, é a tua igreja, e lá você participa ativamente. O que você não pode ter é esta frase: onde você congrega, em qualquer lugar. Quem é o teu pastor? Qualquer um. E por que você é assim? Porque eu acho que não precisa ter um pastor ou uma igreja. Essa é uma técnica satânica para confundir o povo de Deus. E infelizmente nós estamos vivendo muito isso em nossos dias. Agora, independentemente disso, a pergunta fica: qual é a igreja correta? Qual é a igreja perfeita? E quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu chego a uma conclusão: de que nenhuma é perfeita, nenhuma é correta, mas eu preciso de uma para chamar de minha. Veio um rapaz pedir ajuda para voltar para a terra dele, nordestino, não precisa nem falar, né? Semana passada aqui na igreja. Ele congregava numa cidade em Juazeiro. E ele tocou na porta da igreja e disse: pastor, eu também sou de uma igreja batista em Juazeiro. E a gente tem que nessas horas se socorrer no povo de Deus, pastor. Eu disse: que bom, cara. Como é que é o nome do seu pastor? Ele, falei: cara, vai primeiro descobrir o nome do teu pastor, depois você volta a falar comigo. E se você não sabe o nome do teu pastor, meu irmão, você não é homem de Deus. Ponto. Isso não é uma questão de radicalismo. É uma questão de conceito. Não é preconceito, é conceito. O povo de Deus hoje está morrendo de medo dessa palavra preconceito. Como se tudo que nós fôssemos contra seja preconceito. Preconceito é uma coisa, conceito é outra. O que é conceito? Que o povo de Deus, a igreja de Deus tem que ter. Então, por exemplo, a questão da homossexualidade. A igreja de Deus precisa se posicionar. O povo de Deus precisa se posicionar e em qualquer canto dizer: eu sou contra a homossexualidade, porque a palavra de Deus, que dá base para a minha vida, diz que não é de Deus isso. Isso é conceito. Vão chamar vocês de homofóbicos, mas vocês não são. Isso é apenas conceito. Nós não concordamos e precisamos ser respeitados em nossas opiniões. O que é preconceito? Por exemplo, todo corintiano é ladrão. Não é verdade. Alguns não são. Isso é preconceito. Alguns não são. Isso é preconceito. Eu estou dizendo que nós, igreja de Deus, precisamos definir o que nós cremos e o que nós não cremos, o que aceitamos e o que não aceitamos, não para ser uma religião perfeita, mas para sermos uma religião, para sermos um povo. A grande questão é que alguns de nós não se adaptam a nenhum esquema de religião, a nenhuma placa. E aí sim, quando eu não me adapto a nenhuma placa de nada, nem de empresa, nem de igreja, aí é o mundo que está errado. Tem uma história pequena que diz que um náufrago foi parar em uma ilha, era um cristão, homem de Deus, foi parar em uma ilha,
E ele então, depois de alguns meses ali, ele sentiu a necessidade da igreja dele, porque ele ia todo domingo. Então ele construiu uma igreja lá na ilha, sozinho. E depois de alguns anos, esse náufrago foi encontrado. E quando as pessoas chegaram até a ilha para resgatá-lo, havia 2 casas com uma cruz e uma casa sem cruz. E perguntaram a ele: não estou entendendo, o que são essas 3 casas? E ele disse: olha, essas 2 casas que têm a cruz são as 2 igrejas que eu congrego. E a casa sem a cruz é a minha residência. Eu precisava de ter uma residência, então eu construí uma residência para mim. E aí a pessoa intrigada disse: mas como assim? 2 igrejas? Não, na verdade a minha igreja agora é aquela. Eu congregava naquela, mas agora estou congregando naquela. E a pessoa intrigada disse: como assim? Você está sozinho na ilha? Ele disse: não, lá tem muita gente fofoqueira, por isso que eu mudei para aquela. Em outras palavras, há gente que nem sozinho consegue viver. Nem sozinho ele é feliz. Sempre tem algo de errado em alguma coisa, mesmo estando sozinho. Nós somos assim, mas a palavra de Deus nos orienta. Qual é essa religião perfeita? Quanto mais eu leio Jesus, mais eu descubro que a religião perfeita não me aceitaria como membro dela. Porque se eu pisasse o pé lá, se tornaria imperfeita. E quando eu lembro, quando eu leio, quando eu ouço as palavras de Jesus sobre religião perfeita, ou sobre religião, ou alguma coisa que pudesse aceitar a minha adoração, receber a minha adoração, eu começo a entender que a preocupação de Jesus nunca foi o lugar, mas as pessoas. E que nós precisamos estar preocupados com coisas que Jesus chama órfãos e viúvas, ou seja, as pessoas que precisam de cuidados. E nós precisamos de cuidados. A preocupação de Jesus nunca foi alimentar quem estava sem fome, mas alimentar quem estava sedento. A preocupação de Jesus nunca foi fazer milagres para quem não precisava de milagres. A preocupação de Jesus sempre foi fazer milagres para quem estava desesperadamente necessitando de um milagre. Por isso que num culto, algumas pessoas saem flutuando, dizendo: que bênção foi o culto. Provavelmente este irmão que sai: que bênção foi o culto, entrou aqui necessitado de um culto, necessitado de prestar a sua adoração. Mas o inverso é verdadeiro. Possivelmente haja entre nós pessoas que saem do culto sem nenhum tipo de transformação, porque não necessitavam. E há diferentes necessidades em nossos meios. Mas eu quero caminhar com vocês também na direção do que nós temos alimentado dentro das nossas igrejas. Eu parto do pressuposto que cristão precisa viver o cristianismo para ser chamado de cristão. Eu sei que todos vocês concordam, porque muitos balançaram a cabeça e disseram: é verdade, pastor. Mas não é tão simples assim. Nós temos cristãos que não vivem o cristianismo, mas que são chamados de cristão. A premissa em psicologia é: você só é alguma coisa quando você vive aquela coisa. Então você só é cristão quando você vive o cristianismo, que é mais ou menos o que a palavra nos disse aqui. Se você é cristão, pratica a palavra. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ou seja, precisamos sair daquela categoria de teóricos. A igreja de Deus precisa sair da categoria de teóricos para a categoria de praticantes. Quer um exemplo? Ontem eu preguei sobre um texto na palavra de Deus que diz assim, que a gente corre atrás do nada, a gente corre atrás do vento.
E é difícil para a gente admitir que nós corremos atrás do vento, porque nós nos consideramos pessoas úteis demais, boas demais. Sabe? Há 15 dias eu perdi um pastor amigo meu, muito amigo meu, de uma forma trágica. Eu não vou dizer que forma é essa, porque essa mensagem vai para as redes sociais amanhã. Mas isso levantou um grande questionamento entre nós pastores. O que nós estamos fazendo? Nós pastores estamos fazendo. Que tipo de vida espiritual nós estamos tendo? Para aqui, desse altar, pregar algumas coisas para vocês e lá fora, nós mesmos, alguns de nós, não vivemos. O que acontece? Que esse praticante da palavra não parte daqui, desse altar. Por que as pessoas que estão nesse altar, e é claro que não há nenhum tipo de generalização, mas por que as pessoas que estão no altar não são as primeiras a serem impactadas com aquilo que pregam, com aquilo que cantam, com aquilo que tocam? Por que essa transformação não começa por aqui? Sabe, irmãos, eu tenho todos os domingos, antes de subir nesse altar para pregar a vocês, eu tenho ficado de joelhos segundos antes do culto e dizer: Deus, se eu subir nesse altar com pecados, eu te peço um favor, abra esse chão e faça a terra me engolir. Levíticos capítulo 10, 11. Para que a minha igreja veja que não pode subir gente despreparada neste lugar. E quando eu digo despreparada, não é intelectualmente, não é financeiramente, é despreparada espiritualmente para estar neste lugar. Porque a igreja de Deus é santa. O altar do Senhor é santo. Só que nós temos alimentado algumas coisas. Uma delas é isso aqui, dinheiro. Nós corremos atrás desse troço o tempo todo. Nós nos alimentamos disso. Isso aqui faz a nossa cabeça. Pastor Haroldo, tira o olho. Eu não vou te dar. Nem a menor? Está na hora de nós nos perguntarmos o que estamos fazendo na igreja. Não para sairmos dela, mas para entendermos o nosso papel como cristãos dentro dela. Há um ditado, acho que japonês, chinês, alguma coisa com ex, que diz o seguinte, que você deveria pegar uma nota de $100 todo mês e rasgá-la, e olhar para ela depois de rasgada e dizer assim: olha, eu fiz isso para você saber quem que manda em quem. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu estou com 2 notas aqui, eu vou rasgá-las. Haroldo, não adianta. Mas eu vou rasgá-las e perguntar quem manda em quem. São elas que mandam em mim ou eu mando nelas? São elas que mandam na igreja ou a igreja que manda nelas? Nós servimos a quem? A Deus ou a Mamon? Nós servimos a quem? A Deus. E por que estamos adorando ao dinheiro? Nós servimos a quem? A Deus. E por que estamos gastando horas e horas do nosso dia com culto ao nosso corpo? Nós nunca tivemos uma sociedade tão narcisista quanto temos hoje. Pessoas adorando a si mesmos.
E isso está dentro da igreja. Quem manda em quem? A quem nós temos servido? Porque a palavra de Deus é muito clara em me dar a direção que eu devo seguir. A direção da santidade. A direção das escolhas por coisas que algumas vezes não nos destacarão. E fazemos de qualquer jeito. Ontem, voltando lá da igreja, eu parei em um sinal ali na cidade de Carapicuíba, o sinal fechou e eu parei. E de repente uma igreja, que também não vou citar o nome, ficou perfilada à frente do meu carro com umas placas, e eles viravam as placas, e quando viravam a placa estava assim: Jesus morreu por você, e quando virava o outro lado, o que fará você? Então a ideia era: fechou o farol, vai todo mundo para a faixa de segurança, ficam lá perfilados, mostrando aquelas placas: Jesus morreu por você, o que você fará? E aí alguém bateu no meu vidro, eu abri o vidro para ouvir a mensagem e disse: olha, essa aqui é a mensagem da nossa igreja, nos visite, amém, beleza, não me identifiquei. Mas o fato é que quando o farol estava para abrir, uma das pessoas que estava com a placa disse assim: vai para o farol, vai. E aí o vai não ouviu, o camarada que tinha que ir não ouviu. Então aquela irmã disse: ô retardado, vai! Que espírito de evangelismo é esse? Eu quase saí do carro e disse: irmã, pelo amor de Deus, filho, volta tudo. Só não fiz que era Carapicuíba, lá seria ela tiro. Então, você imagina um convênio Carapicuíba e Rio de Janeiro, que não sai. Mas o fato é que, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Se é para sermos cristãos, vamos ser de verdade, praticantes da palavra. Se é para ajudarmos alguém, vamos ajudar. Eu sou absolutamente contra essas mensagens sensacionalistas de alguém que faz uma música do bom samaritano. Isso para mim é sensacionalismo. Alguém que põe lá, alguém indo distribuir sopa para o pobre, e aquela mensagem final: quem é o verdadeiro cristão? De repente o camarada que fez aquilo nem é de Jesus. Mas eu sou super a favor de que quando façamos algo para Deus, façamos com critério. Se você está aqui hoje, preste o seu melhor culto, porque você não sabe se estará semana que vem. Mas você está aqui hoje. Hoje é o seu kairós. Hoje é o tempo perfeito da vontade de Deus para a tua vida. O grande problema, irmãos, é que a palavra de Deus enfrenta uma resistência absurda em nós mesmos. Agora há pouco eu falei sobre placas de igreja, que em minha opinião são importantes. Eu gosto de olhar para alguém e falar: aquela irmã é pentecostal. Eu gosto. Eu não disse que eu gosto de ser pentecostal. Eu disse que eu gosto de olhar para alguém e falar: essa pessoa é pentecostal. Essa pessoa é batista. Pela fala, pelo sistema, pela vida, pela linguagem, pelo louvor. Você não vê um batista cantando Cassiane, por exemplo? Não, batista não. Não é? É a identificação da coisa em mim. É a identificação da coisa em mim. Eu posso ser o que sou, mas tem que ter alguma coisa na minha vida que me identifique com o meu grupo. E eu sou feliz naquele grupo, e sou produtivo naquele grupo. E lá na frente, na eternidade, os nossos grupos se unirão. Nisso eu creio. Mas a gente está correndo risco
de entrarmos no abismo e começarmos a defender as nossas placas. Aí sim eu concordo que está havendo um exagero por parte de muitos. Há uns 2 anos eu procurei algumas igrejas aqui para nós começarmos uma campanha, os pastores, para começarmos uma campanha de oração para Deus nos dar o bom retiro para Jesus Cristo. E eu fui surpreendido pela frase de 1 ou 2 pastores que disseram assim: não conta com a gente não, Carlos, porque o que adianta a gente fazer parte dessa campanha para Jesus dar o bom retiro se as pessoas que vão se converter vão lá para a sua igreja? Aí sim, aí a placa está sendo maior que o Deus. A minha placa está sendo maior que o Deus que eu sirvo. A minha religião está sendo maior do que a minha fé. Aí sim, Deus não vai aprovar. Mas enquanto eu olho para a palavra de Deus, Ele me diz assim: Carlos, você quer me adorar? Quero. Então sente-se ao lado de quem precisa. Olhe para quem precisa. Porque quem não precisa, irmão, já está abençoado nesta própria vida. Eu não tenho algumas preocupações que alguns de vocês têm. Talvez pela minha visão teológica, eu não tenho preocupações, por exemplo, de orar por Silvio Santos, por Xuxa, por Pelé. Eu não tenho preocupação de orar por esses famosos, porque eu entendo que ou eles vão encontrar Jesus, ou eles já têm o galardão deles aqui na terra. E enquanto eu olho para eles, focando neles, centenas de pessoas precisam de mim, ninguém está olhando para essas pessoas, ninguém está olhando. Você não está olhando, eu não estou olhando, porque nós estamos preocupados com um evangelho que traga grana para as nossas igrejas. Se você tem como dar dinheiro para uma igreja, você é bem-vindo nela. Se você não tem, você não é bem-vindo. Aí não é mais uma igreja, já é uma placa realmente. Há um pastor da Presbiteriana do Rio de Janeiro, igreja esta que congregava o Garotinho. Garotinho, não é isso, pastor? É Garotinho, a esposa, o nome dela? A mulher do Garotinho? Rosinha Garotinho. Uma vez ele deu um testemunho de que ele se vestiu de mendigo e entrou na igreja e ninguém olhou para ele, abençoou ele, colocou para sentar, ninguém, porque ele era um mendigo. Esse foi o testemunho dele em um determinado programa de televisão. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, não sei qual era a intenção dele, se era impactar ao ouvinte de que ele entrou de mendigo na igreja dele, ninguém olhou para ele, mas se ele tivesse entrado como governador do Rio de Janeiro, talvez tivesse um lugar de destaque ali separado para ele. Eu não sei se era essa a ideia, mas o fato é de que ele não está de tudo errado. Talvez se entrar alguém assim, não tenha espaço entre nós. E nesse caso eu entendo que a gente começa a perder um pouco a finalidade que temos dado por Deus de ser igreja e de salvar o mundo. Sabe que quando Jesus foi se despedir dos seus discípulos, ele disse assim: olha, cuida das minhas ovelhas. A única preocupação de Jesus não era a família, não era Maria, não era José, não eram os irmãos. A preocupação de Jesus ao falar com Pedro foi: cara, cuida das minhas ovelhas. Jesus estava preocupado com a igreja dele. Ele sabia que teria que ir embora dali a pouco. Ele sabia que voltaria para o Pai dali a pouquinho, mas a preocupação de Jesus era com a noiva. De que a noiva ficasse cuidada, de que a igreja ficasse amparada, de que houvesse um processo sucessório para que a igreja se mantivesse sobre a face da terra. A preocupação de Jesus era o rebanho. Como é que vai ficar o meu rebanho? Eu vou para o Pai, quem vai cuidar de vocês agora? Olha, fiquem tranquilos, virá o Consolador, como acabou vindo em Atos 2 mesmo. Mas o fato é que, enquanto não vier o Consolador, fiquem juntos. Estejam juntos, unam as forças.
Quando vier o Consolador, espalhem-se para que essa igreja se multiplique. Esta era a visão do Senhor Jesus Cristo para nós. Mas o fato é, para que a gente consiga esse histórico, nós precisamos entender o nosso papel nesse reino, que a gente chama de reino de Deus. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? E certamente o seu papel é diferente do meu, mas qual é o nosso papel em tudo isso? Uma das questões que eu vou abordar amanhã, pregando aos pastores lá em Boituva, às 15 horas, se você puder, ore por mim, às 15 horas. Falar com o pastor não é muito fácil, porque o pastor sempre acha que ele sabe tudo. Mas uma das minhas questões que eu vou falar com os pastores amanhã em Boituva é sobre a criação dos filhos deles, porque a temática é essa, pastores criando filhos, a temática é essa, mas a pergunta que eu quero fazer é, até que ponto os nossos filhos estão aderindo ao reino que a gente prega? Porque quando eu era mais novo, o sonho de cada pastor é que seu filho fosse pastor. De 100 pastores, 100 sonhavam que o filho fosse sucessório, que o filho sucedesse no ministério. 100 pastores, 100 entendiam assim. A questão é, o que é ser pastor? É estar no púlpito? Alguém que está lá na IBM, pastoreando lá na IBM, não é pastor? Alguém que está entre empresários, sendo um homem de Deus, contaminando aquele núcleo de empresários com a palavra de Deus, não está sendo pastor? Você, irmã, que mora numa ruazinha, e você tem contaminado as mulheres daquela ruazinha com a palavra de Deus, você não tem sido pastora? Eu acho que a visão tradicional da gente é de que pastor é esse cara que fica no púlpito pregando todo domingo à noite. E quando eu entendo Jesus dizendo, vai, se espalhe, igreja, Atos 1,8, vai, se espalhe, eu acho que Jesus está dizendo assim, manda o teu filho para as empresas, para serem pastores lá. Vão pelo mundo, saiam da rua, saiam da igreja, vai para a rua, sejam pastores lá. Amanhã, segunda-feira, seja pastor lá onde você trabalha. Invadam as feiras, invadam os guetos. Ore, Pai, para o teu filho ser um pastor, talvez não dessa forma tradicional que eu sou, sobre este altar todo domingo, há 26 anos. Mas olhe para que o teu filho seja um pastor lá onde ele está. Que ele contamine o meio em que ele se encontrar. Que ele ganhe gente para Jesus lá no meio dos pedreiros, dos azulejistas, dos médicos, dos advogados, dos empresários, dos executivos. Que teu filho seja esse pastor que Deus vai espalhar, para que a igreja dele comece a ser entendida como igreja. Você pode ser bênção lá, eu posso ser bênção aqui. O grande problema, e aí eu quero finalizar, o grande problema é quando a gente não é nem aqui e nem lá. Aí me desculpa, querido, é falta de conversão mesmo. É falta de reino de Deus mesmo. É
É falta de transformação. Pais, em nome de Jesus, eu quero dar uma palavra profética para você. O teu filho vai ser um grande pastor. A tua filha será uma grande pastora. Talvez não aqui nesse púlpito, mas lá onde ela estiver, lá onde ele estiver. Nós vamos saquear o inferno se nós entendermos isso. De que isso aqui são apenas paredes. A igreja somos nós. Essas paredes não nos comportam mais. Olha para mim aqui. Escuta o que eu estou te falando. Estas paredes não nos comportam mais. Não porque nós somos 250, 300 todos os cultos. Mas porque a nossa visão não cabe aqui dentro. Porque o nosso projeto não cabe aqui dentro. Nós alcançamos 1.600 pessoas todos os domingos aproximadamente. Alguns estão prestando Enem e eu tenho orado muito para Deus fazer essas pessoas entrarem em faculdades, entrarem em faculdades sonhadas e serem grandes médicos. Semana passada nós vimos aqui perfilados aqueles que passariam por esse processo, uns querendo ser engenheiro civil, outros nem sabendo o que querendo ser, mas você, outros querendo ser médicos, outros querendo ser advogados. Eu tenho orado durante as semanas dizendo: Pai, envia essa turma. Põe essa turma na rua. Põe essa turma nas empresas. Põe essa turma como executivos. Põe essa turma como médicos. Põe essa turma lá entre os cientistas. Mas ponha-os fechados com o Senhor. Porque nós vamos saquear o inferno a partir de lá. Essa é a igreja, meu irmão. Foi isso que Jesus disse: Pedro, espera um pouquinho, até que venha o Consolador. Mas quando vier o Consolador, se espalhem. Saiam do seu cantinho, se espalhem. Ganhe Samaria, ganhe Jerusalém, vai aos confins da terra. Mas aí nós não somos pastores, não temos o título. Então fizemos teologia, fizemos medicina, fizemos direito, fizemos psicologia, fizemos, sei lá, engenharia, fizemos o que mais? Optometria, fizemos o que mais? História, matemática, fizemos serviço social, fizemos fisioterapia. Ei, eu estou falando de algo maior do que o título que você tem. Eu estou falando de algo que é maior do que esse título numa carteirinha que você tem. Eu estou falando que você é um pastor, você é um missionário, em qualquer canto que você esteja. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de ser convertido ou não ser convertido. Eu finalizo dizendo assim: Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe suas casas. Deus abençoe seus filhos. Amém. E Deus abençoe a igreja dele. Amém. Porque se depender de muitos de nós, se dependesse de muito de nós, a igreja de Cristo já teria fechado as portas. Ainda bem que não depende. Sempre haverá um pastor sobre esse púlpito. Sempre haverá um pastor sobre as igrejas. Sempre haverá um missionário nos campos. Porque não depende da gente. Depende de Deus. Amém. Você quer?
ao Pai agora, dizendo: Senhor, eu aceito essa palavra do meu pastor. Eu sou um pastor. Eu sou um missionário. Pelo menos eu deveria ser. Eu quero ser um praticante. Eu quero parar de ficar falando em placas, mas eu sei que é importante isso, sim. Mas muito mais do que a placa, é importante ao meu Deus. Peça para Deus te usar, meu irmão. Deus te usar, minha irmã. Na profissão que você tenha, mas te usar como pastora, como missionário, como pastor, como missionário, lá onde você estiver. Nós vamos saquear o inferno lá. Lá. Senhor, eu te peço perdão de verdade pelo meu rebanho. Eu te peço perdão pela minha igreja. Eu te peço perdão pela minha vida. Porque algumas vezes, Pai, nós estamos olhando para homens e estamos nos esquecendo da nossa verdadeira missão. Deus, nós temos aqui nesse ambiente mais de 200 pessoas, possivelmente mais de 150 profissões espalhadas em nosso meio, 200 empresas que amanhã poderão ser impactadas pelo nosso Evangelho. Mas vai chegar amanhã e alguns de nós se calarão. Se calarão. Nós entendemos ainda que nós somos a igreja móvel. Deus, levanta aqui, hoje, gente comprometida com a visão. Não a visão da placa, mas a visão do reino. Entendendo, Pai, que a placa é importante, mas a visão do reino é maior que ela. Para que possamos ir. Há muita gente desesperada, que estão com gravatas, que estão com ternos, que estão em salas com ares condicionados, que estão com carros de luxo, morando em condomínios de luxo, que precisam do Senhor. Põe-nos nesses lugares. Mas também há muita gente caída pela rua, perdida, sem direção. Leva-nos a essas pessoas. Há muita gente onde nós moramos, os prédios onde moramos, que encontramos com elas nas piscinas, nos salões sociais do prédio, e algumas vezes não abrimos a nossa boca para falar que Jesus salva. Dá-nos a oportunidade de amanhã, segunda-feira, contaminarmos o prédio que moramos, Pai. A partir do cumprimento que daremos ao porteiro do prédio. Oh Deus, eu quero amanhã falar para o meu porteiro: cara, Jesus te ama. Meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer um apelo à tua vida. Eu não vou prolongar, porque você sabe da minha posição sobre apelos. Mas se nesse momento você está dizendo: pastor, eu quero ser esse pastor, essa pastora, essa missionária, esse missionário. Eu entendi a mensagem. Eu posso ser um pastor, um missionário, uma pastora, uma missionária, sem necessariamente estar num altar de uma igreja. Eu quero ser essa pessoa que Deus vai usar lá onde eu estiver com a minha profissão. Eu quero ser essa igreja espalhada,
Eu quero amanhã contaminar o prédio, a rua que eu moro. Se você está entendendo isso, quer firmar isso comigo agora, sai do teu lugar, vem aqui à frente comigo. Mas só vem se você entendeu mesmo, se você quer mesmo isso. Porque amanhã Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você falar. Amanhã Deus vai colocar gente necessitada no teu caminho para você abrir a tua boca. Mas se você está dizendo, eu quero, vem aqui na frente. Não tenha vergonha, não. Você que está prestando aí Enem, faculdades, e está entrando esse ano, está dizendo, pastor, eu entendi. Eu posso ser um engenheiro, mas um pastor também lá onde eu estou. Eu posso ser um médico e um pastor. Eu posso ser uma professora e uma missionária. Eu posso ser uma médica e uma pastora. Se você entendeu isso, sai do teu lugar. Vem aqui na frente aqui. Pastor, eu posso ser um contador e um pastor. Eu entendi, pastor. Que o reino de Deus é maior do que aquilo que eu acreditava que era. Sai do teu lugar, vem aqui na frente comigo. Senhor, eu tenho que ir à frente de algumas pessoas. Usa-as para a tua glória. Que sejam pastores e pastoras, talvez não com um título, uma carteirinha da ordem, mas que sejam pastores e pastoras comprometidas com Ele, levando o nome de Jesus lá nos guetos onde eles estarão, lá nos cantos onde estarão. É nessa igreja que eu creio, Pai. E é por essa igreja que eu oro. No nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão.